Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar o Pocando pelo Mundo, programa do Século Diário, que traz sempre convidados capixabas que estão fazendo sucesso por aí. Estamos no ar com a apresentação minha, Vitor Taveira. Curta, compartilhe, comente, siga os canais do Século Diário no YouTube, no Spotify, outras plataformas de áudio e acompanhe também o séculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui de forma remota, né, bem à distância, a Mirtes dos Santos, que é advogada e ativista de direitos humanos. Ela nasceu na comunidade quilombola, aqui no Espírito Santo, cruzou o Atlântico, hoje é professora universitária lá em Cabo Verde, país localizado no continente africano. Olá, Mirtes, bem-vinda, obrigado pela presença aqui com a gente. Valeu, Vitor. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia a todos os capixabas e capixabas. Alguns talvez se lembrem, né, Mirtes, de você por aqui, né, sempre fazendo muitas coisas, já teve aí nas páginas do Século Diário, nossas reportagens, quando estava aqui pelo Brasil. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória de vida, de onde você veio e como você chegou, né, até Cabo Verde. Eh, bom, eu acho que fiz uma trajetória importante, né, e muito significativa, né, tanto para mim como principalmente para todos aqueles que eu represento. Eu sei que tem uma representatividade, né, enquanto mulher negra quilombola. Capixaba, né, que consegue, realizar coisas, né, eu me considero uma realizadora também de muita coisa, né, nesses quase, 25 anos de mobilização social, né. Eh, eu parto, né, ali desse lugar que não me tira, né, é um lugar que você fica, você está ligado, né, que é o Sapé do Norte, as comunidades quilombolas do Sapé do Norte. Eu venho do Angelim 2. Essa comunidade, ela representa para mim também a minha a minha meta, né, de realizar tudo que eu venho realizando ao longo da vida, inclusive a minha própria, estada aqui no continente africano, ela se dá justamente por esse viés, né, essa ligação que eu tenho com a minha ancestralidade. A comunidade quilombola do Angelim 2 fica no município de Conceição da Barra, próximo a São Mateus. Eu passei a minha infância e adolescência. Depois do ensino médio, final do ensino médio, eu fui para Vitória, né, fui trabalhar, fui buscar uma posição importante para mim também, que foi o meu primeiro emprego, né, onde eu conseguia ser vista profissionalmente, né, enquanto mulher negra. Fui uma das poucas mulheres negras a trabalhar nessa empresa, que é conhecida também aqui do nosso estado. Não acho que não preciso dizer o nome, mas é uma empresa, que, também me fez me conectar com o meu território, né, já que realizava atividades no território do Sapé do Norte. E foi a partir desse contato empresa, trabalho e também, a realização do sonho de fazer direito, né, já que a minha comunidade sempre esteve, né, ali em constantes, conflitos, né, e busca por garantia dos direitos territoriais. Essa esse sonho de fazer direito sempre esteve comigo desde pequena, né. Eu via ali meu pai conflitando com outros que tentavam retirar o seu terra, e a gente sempre, desde pequeno, sempre conviveu com esse conflito, né, das nossas terras serem doadas pelo Estado para para outras empresas, né, e isso fazia com que a gente, tivesse ali o a eterna ameaça, né, de que um dia a gente teria que ser expulso do nosso território. Então isso é algo que é constante na minha vida. Então, em razão disso, eu procurei o direito. A ideia era, claro, munir, né, de conhecimentos jurídicos e também fazer uma defesa mais direta da minha comunidade para com a luta pelo reconhecimento e principalmente titularidade, né, dos territórios, do Sapé do Norte. É uma Claro, comunidade também marcada
pela presença feminina também, né, pela liderança das mulheres, um matriarcado, né, Sim. lá no Angelim 2, assim como outras comunidades também. É verdade, nós temos ali, marcadamente, né, uma presença de lideranças mulheres, né, lideranças femininas no Sapê do Norte até hoje, né. Eu venho de uma linhagem, né, e aí a Luzia dos Santos é uma das nossas matriarcas da comunidade, e ela foi também nos colocou no movimento social, né, inicialmente no movimento social quilombola, depois a gente parte para o movimento de direitos humanos, e a seguir a gente também está ali fazendo as lutas pelo movimento negro brasileiro, né, então, são contribuições que não podem estar separadas. E essa minha trajetória ela perpassa por todos esses movimentos, né, estive também dialogando, com outros movimentos estudantis durante a universidade, Federal do Espírito Santo, né, quando estava fazendo o curso de letras na UFES. Eu fiz direito, né, antes de entrar no curso de letras, então logo depois do direito eu, volto para a Universidade Federal, do Espírito Santo para fazer uma especialização em gestão de políticas públicas de gênero e raça, né, já também pensando nessa atuação junto ao movimento quilombola, né, de direitos humanos e o movimento negro. E também dialogando com as lutas dos movimentos, dos coletivos negros, né, que surgiram, né, na Universidade Federal, Flu eu tô com Fluminense na cabeça, mas é o Espírito Santo, né, eu também fui para o Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, fazer mestrado. Então, foi um diálogo muito importante para mim, né, trazer as lutas do meu território, território do Sapê, né, para o espaço universitário também, né, criando quilombos, né, eu falo sempre que os coletivos negros nas universidades são quilombos de jovens negros que, por muito tempo, lutaram para poder, ser inserido no espaço universitário, e eu fiz parte desse movimento, né, de diálogo, não só, né, na luta pelo acesso, né, nós estávamos ali no ano 2000, eh, 2010, 2011, 2012, 13, né, e tantos outros movimentos, até 2015, fazendo luta de enfrentamento tanto do racismo institucional dentro das universidades, mas também, lutando para conquistar, né, de fato, o direito de acessar através das cotas raciais. Uhum. Eu queria agora ir para Cabo Verde, depois a gente volta para o Espírito Santo, né, porque você Ah, permanece atuando, né, daí, mas contribuindo aqui. Mas, assim, como é que você chegou a Cabo Verde, por quê e como que é, né? É uma, para quem não sabe, é uma ilha, né, é um arquipélago, né, várias ilhas, no Atlântico, né, no continente africano, que fala português, inclusive, né, um país que teve colonização portuguesa, assim como a gente. Como é que você chegou e como é que é viver aí, a cultura e tudo mais? bom, como eu falei, né, eu vindo de uma comunidade quilombola, eu tenho umas raízes africanas muito fortes. E dentro dessa perspectiva, nessa busca, né, das minhas origens, eu fiz um teste no Rio de Janeiro, né, na universidade, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Fiz um teste para saber, né, as minhas origens, africanas, e a partir daquele teste que me indicou, né, Benin, eu falei: "Bom, a partir de agora eu tenho que fazer uma busca mais interna, né, sobre essas origens", porque a gente do Brasil, nós negros no Brasil, não sabemos a nossa árvore genealógica, então a gente vive na eterna busca de pertencimento, né, e principalmente essa referência africana é uma forma de afirmação e muitas vezes de cura, né, de busca dessa história que pouco ainda se afirma. Então eu fiz isso, né, estava no Rio de Janeiro fazendo mestrado na Universidade Federal Fluminense em Niterói, e fiz esse teste lá na UFRJ, né, no Rio, no mesmo período, isso foi 2016, 2015 para 16, né, quando eu, já estava no mestrado. E a partir daí eu falei: "Bom, eu tenho que buscar uma forma de ir para o continente africano", era um sonho já, né, há tempos, e eu só precisava concretizar esse sonho.
A partir daí, eu tive um convite para vir para Cabo Verde, isso foi em 2017, né, foi minha primeira vinda para Cabo Verde, né, turistar, passei um mês, né, na Ilha do Fogo, e a partir daí eu falei: "Bom, eu acho que Cabo Verde é a ligação, né, que eu tenho para com o nosso continente", apesar de não ficar dentro do continente, né, como você falou, Vitor, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, né, inclusive eu nem conheço todas as ilhas aqui ainda, são bem distantes uma das outras, né, para você ir ou vai de barco ou de avião. Então eu estou na capital Praia, né, que é a capital Ilha de Santiago, que é uma das ilhas, e eu já fui à Ilha do Fogo, que é uma outra ilha que tem um vulcão, né, as pessoas às vezes ficam com medo, né, de que tem um vulcão, mas tem um vulcão ativo e que está, tipo ali, controlado, monitorado constantemente, é super seguro ir, né, inclusive, a minha ligação com fogo, é a Ilha do Fogo, né, que se chama, a ilha do vulcão, é muito forte, né, lá que tá as minhas raízes aqui, de Cabo Verde, e Cabo Verde foi essa conexão, né, Brasil, África, e tem sido, né, para que eu possa fazer um estudo de pertencimento, mas principalmente eu ainda não fui a Benin, pretendo, né, fazer essa viagem até Benin para também fazer esse resgate, continuar, né, nessa busca histórica sobre minhas origens. Na verdade, foi a primeira motivação, de fato, para vir para o continente africano, essa minha busca pelas minhas origens africanas. Uhum. E o que que você vê de similar que aproxima, Cabo Verde com o Brasil e diferenças, assim, que você fala: "Nossa". A primeira coisa é a língua, né, nós aqui, temos a língua portuguesa como língua oficial, é um dos países colonizados por Portugal, tem raízes, profundas com o Brasil, né, já que Cabo Verde é o anteposto era, né, o anteposto, aquele país estratégico, né, que, foi utilizado por muito tempo para transferência, né, dos escravizados do continente africano para todo o resto do mundo, né, então toda a diáspora africana, a grande maioria dos escravizados passaram por Cabo Verde para poder ser distribuído no mundo, então, tipo assim, essa conexão ela é muito forte, não é à toa também que eu faço essa ponte Brasil-Cabo Verde para poder entrar no continente. Então, tipo, eu estou aqui já há 5 anos, né, faço um estudo histórico também em busca, né, da própria história de Cabo Verde. Quanto mais eu estudo sobre Cabo Verde, eu percebo, né, que as raízes, cabo-verdianas, ela tem uma presença muito forte do Brasil, uma referência muito forte do Brasil. Aqui nós temos muitos brasileiros, né, que vivem aqui, além da embaixada brasileira, que faz uma conexão muito bacana, inclusive, recentemente fizeram um intercâmbio entre estudantes, brasileiros e cabo-verdianos, né, cabo-verdianos foram para o Brasil e, brasileiros vieram para Cabo Verde, mais de quase 35 pessoas, né, das universidades do Brasil vieram para Cabo Verde nesse intercâmbio, isso através de um convênio do Ministério, né, das Relações Étnico-Raciais no Brasil e a embaixada brasileira em Cabo Verde. Então, tipo assim, são muitas as conexões, né, que existem entre Brasil e Cabo Verde. Além disso, o povo aqui é muito parecido com a comunidade negra brasileira, né, a gente chega, a gente percebe em todos os lugares, em todas as instâncias, né, e aí é o grande choque, né, que a gente tem no início, quando chega a Cabo Verde, porque, pessoas negras que estão em todos os lugares, desde a presidência até os trabalhos, menos privilegiados. Não diferente do Brasil, né, onde a população negra tem buscado, né, o acesso a espaço ainda privilegiados para pessoas não negras. A cultura brasileira também se faz presente, a música, a novela, o pessoal consome muito? Eu acho que eu ouço mais música brasileira aqui do que no Brasil, né. Com certeza a morna, né, e tantas outras os ritmos de Cabo Verde, são muito destaque, né, são muito conhecidos, inclusive eu tenho certeza que você conhece Cesária Évora, que foi uma das, Com certeza. cantoras, né, mais tradicionais aqui de Cabo Verde, que, mostrou Cabo Verde para o mundo inteiro. Uhum. Além de Mayra Cesária Andrade Évora, também é muito Mayra conhecida Andrade, aqui no Brasil. Lura.
né, e tantos outros artistas cabo-verdianos. Temos muitos, na verdade eu não sei por que que no Brasil não se ouve tanto, a música cabo-verdiana, porque eu acho muito tem um som muito interessante e também eu Você não acredito que às sabe ou vezes você sabe por quê? Eu bom, acho que eu sei, a né. gente sabe. A gente sabe, mas eu não entendo também por que Porque que nós não escutamos mais música, né, dos países africanos de língua portuguesa, porque tem um ritmo, inclusive, muito grande. Aqui hum, tem uma ilha, né, a Ilha de São Vicente, que nesse período agora do carnaval faz um micro carnaval muito parecido com o carnaval que ocorre no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eles tentam reproduzir muito, né, daquilo que o Brasil é. O Brasil é um país que a sua cultura, né, sua literatura influencia a história e a cultura, cabo-verdiana. eu tenho certeza que quem está assistindo já está na segunda tela ali, procurando sobre a música de Cabo Verde, a cultura. Fica a dica aí para que tem muita coisa legal, né. Sim, tem muita coisa boa, inclusive eu costumo dizer assim, em casa eu estou aqui, né, na minha casa eu não ouço música brasileira, eu tento ao máximo ouvir as músicas cabo-verdianas, porque é assim que eu também aprendo a língua materna, né, Cabo Verde diferente do Brasil, tem uma língua materna, apesar de ter sido colonizado por portugueses, né, essa é uma grande semelhança que nós temos, O mas no Brasil Brasil a tem, gente tem mas de língua crioula, né, é, o Brasil tem a as gente línguas tem indígenas, mas elas são difusas, né, são de acordo com a região. exato. E não são faladas por É, na todos, né. verdade se nós formos, analisar, minimamente as línguas crioulas brasileiras, elas são apagadas da oficialidade ali, que são as línguas indígenas, né, que são mais de 200 que nós temos no Brasil, que são aquelas, iniciais, aquelas línguas que já estavam no território brasileiro antes, né, da chegada dos portugueses. Já em Cabo Verde, essas línguas elas foram produzidas justamente pelo contato, né, desses colonizadores, não só os portugueses, né, os americanos, tiveram aqui também fazendo uma passagem e deixaram a sua referência na própria língua crioula, os espanhóis, né, e tantos outros. Então uma junção, né, dos africanos com os europeus, e foi necessário, né, já que havia inúmeras etnias, inúmeras línguas, né, uma diversidade, uma pluralidade imensa, né, foi criada uma língua, né, ou seja, várias línguas, né, já que nós tivemos aqui, temos a língua crioula de diferentes, variantes, não é uma única língua crioula, ok? Uhum, Então, além do português, eles falam em cada ilha uma variante da língua crioula. uhum. É, aqui no Brasil também o Nhangatu, né, a língua geral, foi por séculos, no início da colonização, mais falado que o português, né, o português não era a língua principal, mas a gente não sabe disso, né, mas aí há um apagamento, né, dessa língua e ela acaba deixando de ser falada. Mas, Miss, eu queria que você falasse também um pouco da questão racial, né, que é uma questão que você, pesquisa muito como ativista e como, acadêmica, né. Como é que você Sim. enxergou você falou um pouco essa diferença entre Brasil e Cabo Verde, na questão racial e na questão do racismo mesmo, né. Bom, no Brasil o IBGE ele faz um apanhado, né, de indicadores que é sobre a população negra no geral. Já que em Cabo Verde nosso chamado INE, o Instituto de Estatística, ele não faz um apanhado pensando os critérios de racialidade. Então raça não é um caractere ou algo que é medido, né, eles entendem que todos são negros, né, e que não há necessidade de se saber qual é a dificuldade que a população negra cabo-verdiana tem, né. Na verdade, falar de raça aqui é um pouquinho tabu, né, assim como falar de racismo. É como se não existisse, mas é claro, existem diferente, né, de uma outra forma, um pouco diferenciada. É semelhante ali o colorismo, né, mas é claro que a gente percebe que o força é muito diferente. No Brasil, as experiências com racismo que eu tive, né, são incomparáveis, né, ao que nós vivenciamos aqui
em Cabo Verde. Muitas vezes as pessoas, acabam reproduzindo alguma fala que a gente entende como sendo racista, mas, a pessoa não teve essa intencionalidade, né, tão, enraizada ou produzida, né, por conta de um pensamento colonial. É algo que, às vezes a pessoa não tem muita noção do que está falando, né. É claro que no Brasil, às vezes, a gente acha que a pessoa não sabe, mas no Brasil a gente tem um racismo estrutural, mais, concreto, né. Em Cabo Verde, claro, a gente tem uma miscigenação, né, não são todas as pessoas negras, mas existe uma miscigenação muito forte, assim como no Brasil para com a população afro-brasileira. Então, o racismo, você vai perceber que é diferente já na sua chegada, né. Como eu falei, o presidente, as pessoas de alto escalão aqui em Cabo Verde, são pessoas que, têm a mesma o mesmo fenótipo meu, então há um reconhecimento automático de que pessoas negras em Cabo Verde não estão colocadas de forma subalterna como acontece no Brasil, né, tipo o sistema judiciário, né, no ambiente, da saúde, né, os médicos, né, a maioria são médicos negros, médicas negras, então isso faz uma grande diferença, né, mas isso não quer dizer que não haja, uma precarização, às vezes, desses tipos de serviço, né, então nós temos ali, claro, graves problemas de violência, né, violência contra a mulher, assim como ocorre no Brasil, violência contra as crianças, né, mas não é tão visível o que nós vivenciamos no Brasil quando se fala de violência racial, ok? Hum. Então, tipo, é um dos pontos principais, você anda na rua e você vê que todas as pessoas que estão na rua são iguais a você, não tem essa diferenciação de você atravessar a rua, porque uma pessoa negra está vindo, né, o que acontece no Brasil constantemente. Uhum. Então, são diálogos que a gente começa a perceber, eh, logo no primeiro momento que você chega aqui, né, no aeroporto você já percebe a grande diferença, Uhum. não precisa nem entrar no território. E Mits, assim, como é que você mantém a sua relação com, tanto na academia como no ativismo, com o Quilombo, com o Espírito Santo, com o Brasil? Bom, eu em 2015, eu eu já estava preparando um projeto com a comunidade, né, eu e a minha prima que trabalhamos, juntas junto a um projeto de biblioteca quilombola no Angelim 2, e nós desenvolvemos esse projeto, né, antes de eu vir para Cabo Verde, eu vim para Cabo Verde em 2019, né, e quando eu vim definitivo, né, para morar, 2017 foi a primeira vez que eu vim, 2019 eu vim logo de vez, e eu desenvolvi esse projeto junto com ela, a gente conseguiu um financiamento da Unesco, né, e implantamos o projeto da Biblioteca Quilombola, a partir daí muitas outras coisas vieram, né, tanto, financiamentos para a formação de mulheres, né, criação dos coletivos de mulheres, negras quilombolas, assim como o enfrentamento, né, sobre incidência, política, assim como retomada do território, né, a partir de ações diretas de advocacy, de mobilização e também de lobby, né, que a gente tem feito junto à comunidade através das lideranças e principalmente da liderança, né, da Flavinha dos Santos, que é a minha prima que trabalha lá diretamente, né, como liderança, comunitária da comunidade. Eu nunca deixei de estar atuante junto com ela, né, nas ações da comunidade, todas as vezes que nós identificamos uma necessidade, a gente senta, né, reúne via online e tenta ver as possibilidades de ação, né. Buscamos os editais, as propostas que temos, em aberto e criamos projetos para poder, eh, dentro desse grande projeto que é a Biblioteca Quilombola, realizar também outras ações junto à associação, né, da comunidade quilombola do Angelim. Quem quiser acompanhar a biblioteca, inclusive, pode estar lá no Instagram, não é isso? Sim, tem uma página no Instagram, né, e também temos uma página no Facebook, Que é arroba tentamos, Biblioteca né, Quilombola no Instagram.
Fácil, exato, né. biblioteca Biblioteca quilombola. Quilombola Luzia dos Santos, que é a Yaya Luzia que você falou, né, uma homenagem a uma das grandes lideranças, Sim, né. exatamente. E assim, o que que você sente mais saudade, o que que você estranha, assim, né, sente saudade do Brasil e do Espírito Santo? Bom, eh, nós aqui temos muito mar também, né, eu costumo dizer que Vitória foi o meu lugar, né, apesar de eu ser, quilombola do Angelim 2, eu vivi em Vitória por 15 anos, então foi muito tempo, né, em Vitória. De 2000 até 2015 eu morava em Vitória, né, foi mais tempo que eu passei em um lugar, foi em Vitória. Justamente por conta dessa minha trajetória de militância, de ativista, de militante, né, do movimento negro e de direitos humanos. Então foram muitas as experiências que nós passamos aí, né, e eu sinto falta, eu confesso, desse tipo de mobilização. Aqui nós não temos essa mobilização, tão forte como acontece, né, eu estou tentando colocar Cabo Verde lado a lado que Vitória, tá, porque de fato esse país é muito pequenininho, né, não temos mais do que, né, 500.000 habitantes, então tipo assim, é muito pequeno, então não há, assim, não tem como comparar com o Brasil na mobilização social que nós temos da sociedade civil. Aí eu estou tentando comparar com Vitória. Vitória, de fato, a gente tinha muitas ações diretas, né, constantemente, e aqui a gente não tem muito isso, a gente acaba tendo mais um tempo para poder, planejar as coisas e realizar as coisas, mas não tem a mesma resposta que acontece no Brasil, né. Então eu confesso que eu sinto falta desse tipo de ativismo mais, forte, entende. E tenho tentado produzir aqui, interferir, até mesmo, influenciar, né, essa comunidade no sentido da mobilização social. Eu penso que eu trago isso, né, nas minhas raízes, né, a mobilização social, e eu acredito que a mobilização social também é um poder que o povo tem, né, para além do voto, é principalmente a mobilização social. E sem essa mobilização social, a gente não vai, fazer muitas mudanças. Então acredito que aqui a gente precisa de algumas mudanças em algumas áreas, né, ainda é muito precária, né, principalmente pensar a educação, saúde, né. O país é um país que tinha, por ser pequeno, tem tudo para ser o melhor país do mundo para se viver, como eu falei aí da cultura da música, da língua crioula, né, eh, mas nós temos aí essa problemática, né, na questão da mobilização social, que não há muita mobilização por parte da sociedade. Quais Isso eu sinto questões que você considera mais importantes aí em Cabo Verde, assim, que precisam dessa mobilização? Porque às vezes a gente no Brasil não se dá conta também de algumas conquistas que a gente tem, que talvez não funcionem, em sua perfeição, como foi planejada, mas que assim, são conquistas de muita luta, né, e que são consolidadas. Estou falando do SUS, às vezes o nosso sistema de transporte público, enfim, o sistema de educação, que a gente sabe que tem as falhas, mas que consegue ter uma universalidade, né, e as falhas não são por causa da sociedade civil, né, que lutou para isso, são justamente por causa dos gestores e das más gestões que são feitas. É verdade, é verdade. Você falou muito bem aí essas áreas, né, pensando o SUS, eu quando venho para Cabo Verde falo assim: "Meu Deus, o SUS é maravilhoso. Meu Deus, a universidade pública é fantástico". Eh No Brasil, a gente começa a reconhecer, né, essas potências que nós temos, mas é também graças às lutas, né, dos movimentos sociais que nós conquistamos esse SUS, né, a gente sempre tem uma luta, né, para não privatização do SUS, você sabe disso, é uma luta constante que a sociedade civil faz, uma luta por uma universidade pública mais inclusiva, isso é constante que nós fazemos. Então aqui quando a gente fala de uma universidade pública, ela não é totalmente pública, ela é pública, porém a pessoa que vai utilizar, no caso, o estudante, ele vai pagar um valor para estudar. No Brasil, a gente não tem isso na escola pública, né, então a escola pública não é paga,
Aqui a escola pública é paga, o aluno tem que pagar para estudar na escola pública. Então nós temos uma única universidade pública, as demais são todas privadas, que também se paga. É claro que na pública tem um valor um pouco menor do que a universidade privada, então acaba sendo melhor estudar na pública em questão de renda, né, de acessibilidade. Mas também existe um privilégio, né, de estudar na pública, tanto como é no Brasil, aqui também. Assim como a saúde aqui não é pública, mas você precisa pagar uns valores para poder você ter acesso, né. Então, eu confesso que eu estranhei muito, né, a consulta, no privado você pode pagar no privado, mas a consulta no público, ela não é cobrada a consulta em si, mas é cobrada uma taxa, um valor que você tem que, despender para utilizar o privado. E algumas taxas de visita, que eu acho extremamente estranho, você vai visitar alguém no hospital, então você tem que pagar uma taxa de manutenção para poder visitar, coisas que aqui no Brasil a gente não conseguia, eh, implementar esse tipo de questão. É claro que é uma outra realidade também social, né, Cabo Verde ela não é um país de tantos recursos minerais, né, nós não temos a água é dessalinizada, né, para ser acessível a todas as pessoas, nós não temos rios, né, cachoeiras como tem no Brasil, aqui é rodeado de mar, então o mar é que é o nosso grande recurso. O mar, o peixe, assim como o cabo-verdiano, a cabo-verdiana, né, você vai ver em todas as, publicidades, né, a presença da mulher cabo-verdiana carregando o peixe na bacia na cabeça, né, na bacia não, na tigela, que bacia aqui é outra coisa. Então, o que acontece? Nós temos essas coisas que são muito diferentes. Então, em relação à cultura, eu tive sim que me adaptar, né, porque eu já estava muito acostumada ao público gratuito, e aqui não, o público não é totalmente gratuito. Também temos um tipo de serviço que não é, né, tão preventivo, né, quando a pessoa chega, ela já está numa situação de saúde, grave, então ela vai ter que fazer um tratamento, e para fazer um tratamento mais qualificado, não existe umas especialidades, né, na área da saúde. Então são questões muito, assim, recorrentes e muito presentes aqui, né, a questão da maternidade, da violência obstétrica, da humanização, né, do atendimento médico, são questões que a gente precisa, assim, se mobilizar para melhorar, né, assim como a educação básica das crianças, né, o atendimento a essas crianças, a questão da perspectiva, né, de poder estar, sendo no futuro alguém, então, tipo, essa dificuldade de permanência. Mas também aqui temos outro lado, que é o quê? As pessoas que têm, né, um poder aquisitivo maior, ele consegue ter seu filho em umas melhores escolas, né, bilíngue, né, trilíngue, né, porque aqui se fala também, inglês, francês, assim como, outras línguas, né, que acaba sendo inserida num currículo escolar das escolas particulares, né. Temos escolas portuguesas, escolas francesas aqui em Cabo Verde, né. Então, tipo, há essa possibilidade. Quem não entrar no público vai poder estar nessa outra, universidade totalmente privada, no caso escolas, né, de ensino básico. Para fechar, a mesma pergunta, mas ao contrário. Do que você acompanha por aí, o que que você acha que para onde o Brasil, por que que o Brasil precisa se mobilizar? Vixe, olha, veja bem, eu penso que, eh, as notícias que eu tenho recebido do Brasil, elas não têm sido muito boas, apesar disso tudo que eu estou aqui tentando fazer uma comparação, né, Brasil, Cabo Verde nos quesitos, de serviços públicos, né, tipo transporte público, a gente não tem transporte público aqui como no Brasil, ou seja, parar no ponto de ônibus, esperar o ônibus vir e ele vem, ou outra possibilidade de transporte público vem. No Brasil nós temos tudo isso, né, essa possibilidade de inúmeros transportes públicos, apesar da gente também ter as nossas reivindicações para a melhoria do transporte público. Eu penso que hoje a nossa grande preocupação no Brasil é com relação à inflação, né, a questão da do custo de vida no Brasil que tem sido, alto, né, eu tenho
obtido respostas até que o café está impossível de ser pago, né, tipo assim, o cafezinho do dia, né, que inclusive o Brasil e Cabo Verde também tem essa ligação do café, né, aqui a Ilha do Fogo é um dos países das ilhas que mais produz, café para todo o país, e nós temos no Brasil também maiores produtores de café, né, assim como o Espírito Santo. É uma das ligações também que nós temos. Agora, com relação à mobilização do Brasil, penso que, eh nós temos uma luta muito grande para se fazer aí, apesar de todo, né, de toda essa questão do atendimento aos serviços públicos, eu penso que nem é nesse campo aí que a gente vai fazer os enfrentamentos. Eu penso que a mobilização ela é ideológica, né, é uma é uma mobilização, né, de reconhecimento dos nossos direitos, né, adquiridos até então, e de não retrocesso, porque nós estamos, né, na beira de retroagir, né, nos nossos direitos, e isso é algo, assim, que eu penso que se os brasileiros e brasileiras não se unir, né, para evitar que esse retrocesso ele venha, né, a gente vai ter aí notícias cada vez mais piores, né, em relação à política brasileira. Eu acho que o olhar do brasileiro, ele tem que estar mais voltado para a questão da política mesmo. Beleza. Obrigado, Mists dos Santos. Esse é o Pocando pelo Mundo. Agradeço pela conversa, pelas contribuições e tendo novidade aí, ó, Eu tenho uma voltaremos novidade, a eu queria conversar. contar também uma novidade para você, Vitor, porque, tipo assim, quando você me fez o convite, eu estava na iminência de ser indicada como presidente, né, do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, é um instituto de 27 anos, né, no Brasil, e eu fui indicada para ser presidente representando aqui Cabo Verde. Eu fiquei muito feliz, né, eu queria partilhar com vocês essa indicação, porque, eu às vezes fico me perguntando, né, se eu estivesse no Brasil, se eu teria tido essa oportunidade, mas como toda essa trajetória que eu fiz, eu estando aqui, né, e ser reconhecida para ser uma das referências brasileiras que possa, né, representar o Brasil em Cabo Verde. Então, acho que é algo que eu posso partilhar com vocês de novidade e que foi muito importante aqui para minha trajetória, para minha mobilização aqui junto, essas pautas que eu falei para você, que tenham mobilizado aqui também em Cabo Verde. Conta rapidinho o que que faz o instituto, o que é a sua atribuição. Bom, o Instituto Brasileiro, de Direito de Família, ele tem, interferido em praticamente toda a jurisdição, né, dos direitos de família e sucessões no Brasil. Né, quando eu falo de interferência, eu quero dizer que ela é consultado, assim como tem debatido, né, ele foi fundado, né, pra primeira mulher do Rio Grande do Sul a ser desembargadora. Então ela a Maria Berenice Dias, né, é uma das referências, ela hoje é vice-presidente do nosso instituto, e esse instituto ele tem trabalhado tanto nas pautas dos direitos das famílias, né, como nas pautas específicas, né, porque a gente tem ali, a Lei Maria da Penha, né, que foi conquistada graças infelizmente, né, um histórico, né, que a Maria da Penha teve que, ir várias vezes denunciar os casos de violação, né, que ela sofreu, né, para que, tivesse ali a justiça no seu caso de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela é ampliada hoje, né, para os casais homoafetivos. Então, tipo, algo que foi inserido na pauta, né, para proteger as mulheres, agora também reconhece, né, os casais homoafetivos como, vítimas também de violência doméstica. E isso é graças ao trabalho que o IBDFAM tem feito, né, junto à doutrina e à jurisprudência brasileira. Então tem sido esse um dos principais papéis, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Estou dando só um Be exemplo, mas é claro, né, a adoção homoafetiva, o casamento de pessoas, do mesmo sexo e tantos outras problemáticas e conflitos que nós temos, né, no direito das famílias. boa sorte nessa trajetória aí também, né, importante.
Agradeço, Miss, pela presença. Lembro que o programa tem produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Obrigada e até a próxima. Para você que está acompanhando aí também, né? Lembra para seguir o Século Diário no YouTube, plataformas de podcast, como Spotify, no Instagram, @TV Século. E também tem as notícias sobre o Espírito Santo todo dia no seculodiario.com.br. Sempre tem novidade para você. Obrigado e até logo. Focando pelo mundo, capixaba sem fronteiras que fazem a diferença.